O Brasil entrou em uma nova crise comercial com os Estados Unidos. Mas a resposta do presidente Lula para o tarifaço de 50% sobre os produtos nacionais ganhou repercussão. E essa resposta foi bem vista por muita gente. Segundo pesquisa do IPESP, o Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas, metade dos brasileiros aprova a postura do governo diante do tarifaço. Nessa mesma pesquisa, Lula é o líder político mais bem avaliado. Mas isso não quer dizer que o caminho esteja tranquilo para o presidente. O cenário continua instável e a popularidade dele ainda varia de acordo com a tensão política. Do outro lado, quem saiu machucado foi Donald Trump. E também machucados alguns nomes da direita brasileira. Trump tem rejeição crescente no Brasil e agora já é visto como um peso eleitoral para 2026. Mais da metade dos entrevistados dizem que o apoio dele prejudica qualquer candidato aqui no Brasil. Bolsonaro e Eduardo também aparecem com altos níveis de rejeição. E quem desponta como nome competitivo da direita é Tarcísio de Freitas. Só que o governador de São Paulo também tem rejeição, menor que a de Bolsonaro. Enquanto isso, nomes do Centrão, como Hugo Mota e Alcolumbre, são reprovados pela imensa maioria. Ou seja, a direita vai ter que se reinventar para 2026. Lula, mesmo com o fôlego aparentemente recuperado, ainda caminha por um terreno instável e perigoso. Olá, eu sou o Rodrigo Viana e esse é o videocast Em Detalhes. Você sabe, a gente sempre se aprofunda num tema importante da atualidade com um convidado especial. Dessa vez, nós vamos conversar com Antônio Lavareda, cientista político, consultor e presidente do Conselho Científico do IPESP, Instituto de Pesquisas, que acaba de divulgar uma pesquisa importante sobre a percepção dos brasileiros em relação a esse tarifaço imposto por Donald Trump e também em relação à reação dos atores políticos no Brasil a esse tarifaço. Então eu queria agradecer muito a presença do Lavareda aqui com a gente. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, Lavareda. É um prazer, Rodrigo, estar com você e estar aí com os nossos espectadores. Muito bem. Eu vou começar, então, diretamente com a pesquisa do IPESP, né? O IPESP quis saber como é que os brasileiros enxergam o governo do Donald Trump, né? E aí há uma forte reprovação ao Donald Trump. Os números, 61% dos brasileiros reprovam e 39% aprovam. Então há uma rejeição forte entre os brasileiros quando se pergunta sobre o Trump. Mas curiosamente, aí eu já vou para um segundo número aqui, curiosamente quando se pergunta, e a reação do governo Lula, né, em relação a esse tarifaço? Aí há um apoio ao Lula, mas bem mais justo, ajustado, né? 50% apoiam a reação do governo Lula e 45% reprovam a reação do governo Lula. Então eu queria passar para você analisar, parece que há uma forte rejeição dos brasileiros ao Trump, mas isso não significa automaticamente, pelo menos é o que mostra os números aqui, mas é você que é o especialista, parece que não há não é automático, né, o apoio crescente ao Lula. Eu queria que você avaliasse com a gente esses números aqui do IPESP. Olha só, Rodrigo, em primeiro lugar, vendo a aprovação ao Trump, o Instituto, nesse produto que se chama Pulso Brasil, que é um produto bimestral, né, na medição anterior, a aprovação ao Trump era de 39%, recuou para 33% agora. A desaprovação era de 55%, aumentou para 61% agora. 61% é um número relativo bastante expressivo, mas traduzindo para quem está nos acompanhando, para ter uma ideia melhor, significa que mais do que 95 milhões de brasileiros que são eleitores, ou seja, essa pesquisa é feita
com entrevistados de 16 anos e mais de 95 milhões de brasileiros desaprovam o Trump, o personagem Trump. No que diz respeito à reação do governo brasileiro, você assinalou bem a aprovação, a reação do governo brasileiro não é exatamente semelhante à desaprovação ao Trump, não é o outro lado da moeda apenas. É uma aprovação menor, mas expressiva. Por que eu digo expressivo? Porque é importante lembrar que essa pergunta é sobre uma questão específica, reação diante do tarifaço. Ok, aprovação 50%. Mas ela deve ser comparada com a aprovação geral do governo Lula, geral do governo Lula, ou seja, como é que tem sido o desempenho, como é que está sendo o desempenho do governo Lula em todos os quadrantes. E a aprovação do governo Lula, que essa mesma pesquisa registra, é de 43 pontos contra uma desaprovação de 51. Então você veja que nessa questão específica a aprovação é expressivamente maior do que a aprovação geral do governo Lula e a desaprovação, por consequência, é menor do que a desaprovação geral. Traduzindo e simplificando, essa questão específica, reação ao tarifaço do presidente Trump, do presidente norte-americano, é uma ocasião que está gerando uma solidariedade ao governo e ao presidente, né, que seria de se esperar, que já ocorreu em outros países, já visto as últimas eleições em países como Canadá e Austrália, Rodrigo. Não, muito importante. Aliás, eu vou só me corrigir, então, a aprovação dos brasileiros e desaprovação em relação ao Trump. Nessa última pesquisa, 61% desaprovam, esse número está correto, mas a aprovação apenas 33%. Eu tinha falado 39%, mas 39% era 2 meses atrás, caiu para 33%. Então, o Trump está com uma desaprovação fortíssima e uma aprovação entre os brasileiros caindo, e você trouxe muito bem esta avaliação. E em relação ao governo Lula também, eu acho que deu para a gente entender bem, quer dizer, a avaliação do Lula no recorte específico de política externa, de embate com o Trump, né, é melhor do que a avaliação do governo como um todo. Então isso é um recorte bastante importante para a gente observar. A pesquisa também pergunta, Lavareda, como é que os brasileiros avaliam a atuação de várias lideranças políticas do Brasil em relação ao tarifaço. E aí, são vários os nomes, né? No gráfico feito pelo IPESP. Quem tem saldo positivo? O próprio Lula e o Geraldo Alckmin, vice, que é o negociador, que o Lula colocou ali para negociar com o governo de Donald Trump. Então, eles têm mais aprovação do que reprovação, especificamente nesse tema do tarifaço. Quando a gente vai olhar Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e mesmo o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, aí inverte, né? Tem mais desaprovação do que aprovação. Isso reforça essa ideia de que esse ataque do Trump está favorecendo o setor que está no governo, né? A frente, vamos dizer, a frente democrática, a centro-esquerda ali, Lula e Alckmin, e está desfavorecendo a turma do bolsonarismo, é isso mesmo? Exato, Rodrigo. Esse ataque do presidente Trump ao Brasil, que é assim que deve ser encarado, né, o tarifaço e mais as exigências de interferência no Supremo Tribunal Federal, etc., de interrupção do processo do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro, etc. Essa conjuntura tem fortalecido na opinião pública as figuras predominantes, proeminentes do governo, sobretudo as que têm se envolvido com essa questão. Você vê que o vice-presidente Geraldo Alckmin tem tido bastante destaque, tem aí um saldo positivo nessa questão. A aprovação do comportamento dele é maior do que a desaprovação, o que já ocorreu também com o presidente Lula, ao passo que a oposição se vê fragilizada nesse momento. A principal figura da oposição, naturalmente, é o ex-presidente Jair Bolsonaro, tem um placar de 32-60. Para a gente ter uma ideia, isso é um intervalo aí, quando você vai subtrair, você vai ver 28 pontos negativos nesse cotejo aprovação-desaprovação. O governador de São Paulo repete o mesmo percentual de aprovação do seu comportamento diante do tarifaço, o mesmo percentual do ex-presidente
Bolsonaro tem 32%, mas a reprovação é menor, é de 46%. 46. Porque 23% não tem informação a respeito. Ou seja, não repercutiu tanto quanto as posições naturais do ex-presidente Bolsonaro a respeito. E o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, ainda vem numa situação com uma aprovação ainda menor, 27 pontos, e uma desaprovação de 59%. Ou seja, o ataque ao Brasil pelo presidente Trump, né, o ataque que tem a ver com tarifaço, tem a ver com o julgamento do ex-presidente, tem a ver com PIX e outros elementos, é um ataque complexo, articulado, que articula diversos tópicos. Em relação a ele, as figuras da oposição, as principais figuras da oposição, têm ficado em situação delicada, em situação difícil, do ponto de vista de posicionamento, para se dizer o mínimo, Rodrigo. Qual a influência do apoio ou proximidade de Trump a um candidato a presidente na eleição brasileira de 2026? 32% dos brasileiros eleitores dizem que vai ajudar. E 53% dizem que vai prejudicar um eventual candidato a presidente, vai prejudicar se ele tiver o apoio do Donald Trump. É um número importante para a gente observar também, e aí você já lembrou os casos de Canadá, de Austrália, onde o apoio do Trump acabou favorecendo quem estava do outro lado, né? Você acha que isso pode se repetir aqui no Brasil? E já peço para você começar a olhar para o cenário de 2026, né? Se vai favorecer mesmo Lula, a gente não sabe também as consequências econômicas. Lembrar aquele velho conceito que é sempre importante ser lembrado. Pesquisas são fotografias do momento. E a opinião pública evolui, a opinião pública muda, né? Eu costumo dizer que se não mudasse, todos os candidatos que começam as pesquisas como vitoriosos numa campanha eleitoral terminariam como vitoriosos. Nem sempre isso ocorre. Não é isso, Rodrigo? Então, vamos começar por aí. O que é que explica? Vamos dar uma olhada nos campos ideológicos, nos campos político-ideológicos. O IPESP também pediu aos entrevistados que se autoclassificassem como esquerda, centro-direita, ou se não tinham nenhum posicionamento, também expressaram isso. Vamos ver como é que esses eleitores de esquerda, de centro e direita, Rodrigo, responderam essa questão. Os eleitores de esquerda, de 6% apenas, disseram que o apoio à proximidade do Trump ajudaria um candidato. 88% apontaram que seria prejudicial. Eleitores do centro, já há um percentual maior que dizem que a proximidade do Trump ajudaria. 18% responderam assim. 69% disseram que prejudicaria. E, por último, os eleitores de direita, 66% dizem que ajudará. 2/3 dos eleitores de direita. Mas, Rodrigo, chama a atenção que mesmo esse eleitorado de direita, 19% deles, ou seja, quase 20% deles, dizem que será prejudicial. E 15% hesitam, não respondem, dizem que não sabem se ajudará ou prejudicará. Ou seja, mesmo no campo da direita, há um forte sinal de que esse apoio e proximidade provavelmente será negativo. Agora, lembrando, isso vai depender como diziam os antigos, do andor da carruagem. Nós estamos muito distantes ainda do período eleitoral e nós não sabemos como é que essa questão do tarifaço, que essa conjuntura vai evoluir. Lembrando que, na campanha eleitoral, provavelmente, Rodrigo, já admitindo aí, já cumprindo o que você me prescreveu de abrir a lente para pensar sobre a eleição do ano que vem. No ano que vem, qual é a diferença em relação a esse momento? Nesse momento, essa conjuntura específica que nós estamos vivendo, Rodrigo, ela é dominada, do ponto de vista do quadro de referendo da opinião pública, pela questão do tarifaço. Você imagina que nessa mesma pesquisa se pediu um recall espontâneo das notícias sobre o governo Lula
e 30% das menções, em primeiríssimo lugar, todas elas tinham a ver com, essas menções tinham a ver com tarifaço, é o da conjuntura específica. Mas no ano que vem, no ano eleitoral, muito provavelmente isso já terá ficado para trás e, mais uma vez, o que vai se impor numa campanha eleitoral é, sobretudo, a percepção sobre o rumo da economia brasileira, Rodrigo. E o que é que essa pesquisa mostra? É que, do ponto de vista da economia, né, o IPESP, nesse Pulso Brasil, tem acompanhado isso desde março desse ano. Então, percepção sobre o rumo certo ou errado. E o rumo certo variou muito pouco. O rumo certo era 35 em março, 38 em maio e agora 37. E o rumo errado, 58, 57, 58, estabilizado. Ou seja, o governo tem um grande desafio, o governo Lula terá um grande desafio, modificar essa percepção da sociedade sobre o rumo da economia. E qual é o elemento central para isso? De você disser, olha, mas onde é que o governo precisa alterar essa percepção? Onde é que é basicamente necessário o governo mudar essa percepção? Olha, tem um outro tópico muito interessante desse Pulso Brasil do IPESP. Esse segmento da pesquisa foi divulgado hoje, Rodrigo, mostrando o seguinte: se perguntou aos entrevistados se o Brasil estava crescendo, se a economia do Brasil estava crescendo, estava parada ou estava andando para trás, Rodrigo. Bem, todos nós sabemos que o PIB do país cresceu ano passado, mais do que se supunha, cresceu ano retrasado, tem uma previsão de crescimento esse ano, não é verdade? Sim, sim. Mas olha a percepção do público. Responderam que a economia do país estava crescendo, 35%. Nossa. Que estava parada, 23%. Que estava andando para trás, 39%, Rodrigo. É forte isso, né? Para um país que cresceu 3%, 2,5%, 3% ao longo dos últimos anos, é uma percepção negativa de quase 40% da população, né? A 62%. Ou seja, o grande desafio de comunicação do governo, da agora para frente, etc., porque essa conjuntura do tarifácio, em algum momento, ela vai ser superada, né? Se supõe, superada em qualquer direção. Mas o grande desafio é modificar substancialmente essa percepção de crescimento, porque é ela que explica a percepção sobre o rumo errado como predominante da economia. Lembra que eu falei que 62% tem essa distorção, acham que está parado ou andando para trás, e é um número muito parecido com os 58% que dizem que a economia está no rumo errado, Rodrigo. Agora, a gente observa, o começo do ano foi muito difícil para o governo Lula, o final do ano passado já tinha sido com aquela chamada crise do PIX, né? E o começo do ano com a efetiva dificuldade porque o preço dos alimentos tinha subido. Agora as notícias dão conta de que o preço dos alimentos começa a cair. Você acha que só isso, a sensação de supermercado, né? Se os preços realmente convergirem, como se espera no segundo semestre, ou como se prevê, né? Se os preços pararem de subir, principalmente na comida, isso melhora a sensação ou tem que fazer alguma coisa a mais? Você que já esteve do lado de lá, já esteve dentro de governo, já foi consultor em campanha política. Como é que você observa isso, Lavareda? Você acha o que precisaria fazer, além da inflação dos alimentos baixar, o que mais que o governo Lula precisaria para entrar com uma situação talvez mais confortável, então, em 2026? Olha, o desafio do governo Lula, Rodrigo, nesse aspecto, é um desafio importante, mas não é nada insuperável. Não é daqueles desafios que não possam ser enfrentados e serem enfrentados com êxito relativo importante. É simplesmente, vamos simplificar esse desafio. Você falou há pouco, você nos trouxe os números do PIB, não é isso? Os números do PIB. Os números oficiais sobre o crescimento da economia brasileira. Esses números que você disse, que você afirmou, ele revela o quê? O crescimento, que a economia está crescendo. Isso é praticamente diametralmente oposto ao que a população acredita. A população acredita que é exatamente o oposto, que a economia está, a grande maioria, que a economia está parada ou está andando para trás. Mostrar para os brasileiros isso
O principal, talvez seja uma das principais tarefas que o governo terá em termos de modificar a percepção e o humor dos brasileiros, porque eu quero chamar a atenção para que esse êxito no momento, esses números positivos no momento, tem a ver com uma conjuntura específica, muito importante, essa conjuntura de reação ao tarifaço. Mas até a eleição do ano que vem, nós vamos ter aí pelo menos 15 meses, e nesses 15 meses vai voltar a predominar em algum momento aquele velho adágio, a economia, como dizia o James Carville, lá, o consultor do Bill Clinton. É a economia, estúpido, é a economia que vai ser, mais uma vez, a reitora das escolhas eleitorais, como foi nos Estados Unidos ano passado com Donald Trump e como já foi em outras e muitas outras eleições nossas e em outros países do mundo, Rodrigo. Perfeito. Então, assim, do lado do governo, o que a gente observa com a sua análise o tarifaço talvez tenha sido uma condição necessária para tirar o governo das cordas, ajudou, mas não é suficiente, pensando no caminho que ainda falta até o ano que vem, né? O que você está colocando é que a economia que vai ser o centro do debate mais uma vez. O Lula talvez tenha sido favorecido porque num momento tão difícil ele ganhou de presente, algumas pessoas avaliam assim, né? Um discurso, né, para reunificar a base, reanimar a base. E pensando do outro lado, Lavareda, pensando do lado da direita tradicional, da extrema-direita, que parecia estar convergindo para a candidatura do Tarcísio, e o Tarcísio também saiu, num primeiro momento, pelo menos, um pouco chamuscado dessa questão do tarifaço. Como é que você avalia? O Tarcísio vai ser candidato a governador de São Paulo, vai ainda tentar articular essa frente para ser o candidato a presidente de direita e extrema-direita, ou vão sair duas candidaturas, uma da família Bolsonaro e uma outra mais aí da centro-direita ou da direita tradicional? Como é que você avalia esse campo do lado da direita? Vamos começar pelo final, Rodrigo. Eu acredito que saindo uma candidatura da família Bolsonaro, Eduardo, Flávio, a ex-primeira-dama Michele, etc., o governador Tarcísio, por tudo que ele tem declarado, não terá condições de se apresentar como candidato. Tá certo? Seria uma coisa absolutamente surpreendente, eu acho de pouquíssima probabilidade de ocorrência. Isso é a primeira colocação. A segunda colocação, essa mesma pesquisa indagou aos entrevistados quem era o maior líder da direita brasileira, que mais representava as opiniões e valores da direita brasileira. E no total deu 46%, em primeiro lugar o Bolsonaro, em segundo lugar o governador Tarcísio, aí, com 16%, e os outros nomes de governadores da direita com 3%, 2%, etc. Mas, quando você vai olhar o recorte da pesquisa por segmentos ideológicos, e isso é o mérito dessa edição do Pulso, porque nos ajuda aí a perceber essas nuances importantes. Quando você vai olhar a opinião dos eleitores que se autoclassificam como direita, aí a liderança, o apontamento do nome do ex-presidente Bolsonaro como principal líder, etc., vai para 67%, beira os 70%, e o nome do governador Tarcísio se reduz para 14% apenas. Ou seja, o que eu estou dizendo com isso? A liderança da direita inconteste, o líder inconteste, quem tem o condão de conduzir aí essa porção expressiva do eleitorado, é o ex-presidente Bolsonaro. Ele provavelmente leva em conta o fato de que na hora que ele ungir um sucessor, né, ele na perspectiva da prisão e mais ungindo o sucessor, essa liderança vai se convergir na direção desse sucessor. Paulatinamente, o ex-presidente perderia importância substantiva. Obviamente que se manteria sempre uma reverência quase litúrgica de qualquer candidato de direita em relação ao ex-presidente Bolsonaro. Mas ele sabe, ou provavelmente desconfia, que sua importância objetiva seria reduzida ao longo do tempo. Então, eu acredito que o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, vai delongar essa escolha
o mais possível. Hoje, o seu filho, o senador Flávio Bolsonaro, numa entrevista às TVs que ele concedeu, disse que o pai, perguntado sobre o deadline da escolha, ele disse, olha, não tem deadline para Jair Bolsonaro, ele tem todo o tempo que ele queira, inclusive ele pode ser candidato, registrar a candidatura dele e tudo mais. Ele não citou, mas ele estava falando do precedente Lula 2018, obviamente. Então, é uma possibilidade concreta do presidente Bolsonaro delongar ao máximo esse processo e, obviamente, no momento final, indicar um dos seus filhos como seu representante nessa eleição, tentando, através do sobrenome Bolsonaro, voltar a bipolarizar a disputa, tal como se deu em 2022, que foi a disputa mais bipolarizada de primeiro turno. Estou falando em primeiro turno para só lembrar que se fala muito em polarização, mas como as eleições não têm segundo turno, elas bipolarizam naturalmente o país. Claro. Mas a disputa de primeiro turno mais bipolarizada da nossa história, quando os dois principais candidatos tiveram mais de 90%, foi a disputa de 2022, em que os dois primeiros tiveram arredondadamente 92% dos votos válidos. A segunda mais bipolarizada havia sido a de 2006, quando Lula e Geraldo Alckmin, em campos opostos, naquele momento, juntos, reuniram um pouco mais do que 90% dos votos válidos, Rodrigo. Perfeito. Então, Lavareda, você traçou aqui o cenário para a gente, fizemos análise dessa pesquisa IPESP na relação com o tarifaço do Trump e tentamos desenhar um cenário ainda, talvez, no momento ainda preliminar, né, desta montagem, mas fica muito clara a sua avaliação de que dificilmente a família Bolsonaro vai deixar de ter um candidato nessa eleição e, ao fazer isso, provavelmente também, estamos falando de probabilidade, na sua avaliação, o Tarcísio de Freitas daí não vai sair candidato contra alguém da família Bolsonaro. Esse parece que é o quadro que tá se desenhando, não é isso? Se bem que, como você já comentou, eu também, em alguns momentos, a única coisa de certa, absolutamente certa, nesse segundo semestre é que nós teremos o Natal, Rodrigo. É verdade, é verdade. Bom, queria agradecer demais a presença de Antônio Lavareda aqui no Em Detalhes, ele que é cientista político, consultor e um dos maiores especialistas no Brasil sobre pesquisas eleitorais. Obrigado, Lavareda. Até uma próxima oportunidade. Um abraço, Rodrigo, e a todos. Valeu. Pessoal, e acabou o segredo, hein? Vocês viram aí, Eduardo Moreira revelou no domingo o próximo passo dessa revolução do ICL, o ICL eterno. Só um aliado eterno garante acesso a todas as mega novidades de uma vez só. Então se prepara que a lista é grande, hein? Você vai ter acesso à plataforma ICL, Investidor Mestre, Empreendedor Mestre, a Psicologia do Esporte e Ciência da Superação. Você vai ter acesso ao catálogo exclusivo de mais de 100 filmes e documentários que estreiam ainda esse ano na plataforma do ICL. Além disso, acesso à pós-graduação e você pode dividir tudo isso com a família, né? Um acesso que pode ser compartilhado. É o ICL eterno. O ICL está levando a nossa comunidade para um outro patamar, né? Então você se inscreve. Para você se inscrever, você vai em detalhesicl.com.br e aí você acessa o ICL eterno. Bom, o videocast Em Detalhes fica por aqui. Hoje eu tive a missão de substituir a nossa querida Gabi Varela. Nas próximas edições ela estará de volta. Obrigado, gente. E até mais. Título ICL Eterno, o documento que te comprova o seu vínculo vitalício com a maior comunidade de conhecimento independente do Brasil. Acesso ilimitado a todos os cursos e conteúdos. Participação vitalícia em todas as novidades que o ICL lançar. Apoio na construção dos nossos sonhos. Seu nome eternizado como apoiador do ICL. Não é assinatura, não é renovação. É conhecimento para você e para sua família para sempre. ICL Eterno, porque o conhecimento liberta para sempre. O ICL está em todo lugar, na palma da sua mão, na TV da sua casa e até nos seus ouvidos. Para ir além da manchete e mergulhar com apuração e contexto de verdade, acesse iclnoticias.com.br. Siga o ICL, compartilha e vem com a gente. Informação para quem pensa.